Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente online. Que bom que você está conectado conosco, que bom que você está assistindo, acompanhando esse vídeo, né? Aqui teremos um tempo de oração, aqui teremos um tempo de partilha da palavra, porque esse é o foco nosso como igreja, o objetivo central, né? Levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. E como é para o Senhor, para a honra e glória do Senhor, vamos conversar com Ele, vamos consagrar a Ele esse tempo que aqui teremos de live, de encontro. Vamos orar? Pai querido, nossa gratidão, nosso louvor a Ti por mais uma oportunidade que Tu nos concedes de nos achegarmos a Ti. Nos achegarmos a Ti com nossos agradecimentos, nossos clamores, e nós, na Tua presença, nós reconhecemos que não temos nada, não somos merecedores de nos achegar à Tua presença. Viemos completamente vazios, clamando pela Tua misericórdia. Somos pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos limpa, nos purifica. Aceita nosso clamor, nossa oração de confissão, para que assim possamos nos achegar na Tua presença, receber da Tua sabedoria que nos vem pela Tua palavra, poder colocar na Tua presença nossos clamores, nossos pedidos. Por isso, Pai, tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados e fala os nossos corações, nos alimenta, Senhor, nos alimenta com a Tua santa palavra, para que, instruídos, orientados por Ti, possamos ser pessoas segundo o Teu coração. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos nas Tuas mãos, assim como esse tempo que aqui teremos, unicamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Santa Semente, amigos, irmãos em Cristo. Dona Diva Vinhas, Jesus abençoe seu lar. Dona Gislaine, minha comadre, como estão esses pequenos, meu afilhado precioso. Jesus abençoe este lar, essa família faceira com a chegada de um príncipe, um pequeno polaquinho, um pouquinho de polaco também, né? Vamos para a sugestão da irmã, nossa preciosa irmã Diva, nossa ministra leiga. Hebreus, capítulo 5. Hoje deu certo. Hoje a senhora conseguiu enviar, né? Muitas vezes essa tecnologia nos surra e a senhora não consegue enviar sua sugestão, eu não vejo, não sei o que dá, mas hoje deu certo, né? Hebreus capítulo 5, de 11 a 14, isso? A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite, não alimento sólido. Ora,
todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Este é um alerta. O autor de Hebreus questiona, de certa forma, dá aquele puxão de orelha, né, nos cristãos hebreus, porque pelo tempo que eles tinham se convertido, eles já tinham que ser maduros espiritualmente. E não era isso que era visto entre eles. Muita imaturidade espiritual. Por isso que ele usa essa questão da necessidade do leite. Meu precioso afilhado ali, lá em Lagoa Vermelha, como um bebê recém-nascido, somente está no leite materno. Ele precisa crescer, né? Amadurecer para que possa, aos poucos, ir recebendo alimento sólido. E espiritualmente, quando nós damos os primeiros passos, instruções básicas nos são necessárias. Agora, e também vamos observar falhas. Agora, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, conforme a gente vai caminhando, ouvindo pregações, lendo a Bíblia, se envolvendo no contexto da igreja, se espera que a gente cresça espiritualmente. Esse é o princípio, por isso que a gente está falando do discípulo extraordinário. Toda pessoa que é batizada em nome do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, ela entrega a sua vida ao Senhor e busca a vontade do Senhor. Busca caminhar na presença do Senhor, crescer espiritualmente, né? Então, sim, precisamos, assim como o autor desta carta aos Hebreus desafia eles a crescer em maturidade espiritual, nós todos que já conhecemos o Evangelho, que já entregamos nossa vida a Jesus, é preciso que a gente cresça espiritualmente, amadureça, porque é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Deixa eu compartilhar aqui, domingo nós tivemos um tempo muito precioso, abaixo de chuva. Não vou dizer mau tempo, porque a chuva é bênção, né? Abaixo de bastante chuva, nós tivemos um tempo precioso de celebração, de comunhão, nosso culto gaúcho, orando de forma intencional e especial pelo nosso estado, nosso Rio Grande do Sul. Então, em setembro, de forma especial, nós colocamos lá tanto a bandeira do Brasil como a bandeira do Rio Grande do Sul. Próximo, domingo mais próximo, ao 7 de setembro, nós celebramos o culto pela pátria. E, claro, o domingo mais próximo, ao 20 de setembro, nós celebramos o culto gaúcho para orarmos por nossa nação, para orarmos por nosso estado. E esse é o dever de todo cristão. Se você entregou sua vida a Jesus, nós oramos para que nossa nação progrida, nosso estado progrida, na educação, na saúde. Como é triste, nós estamos vivendo um tempo assim alarmante aqui na cidade de São Gabriel, com ameaça de greve por parte de médicos do nosso hospital. Paralisação, né? Já pensou a gente chegar lá, tantas pessoas? Só aqui na cidade são mais de 50 mil pessoas, mais as pessoas que vêm de outras cidades próximas buscando aqui em São Gabriel tratamento. Já imaginou chegar aqui e o hospital não estar funcionando? Isso é triste, né? Então sim, nós oramos para que a economia vá bem, para que o sistema hospitalar funcione muito bem, para que o sistema educacional funcione muito bem, enfim, para que nossa cidade, nosso estado, nossa nação sejam prósperos, conforme a vontade de nosso Deus e Pai. Consequentemente, para que o povo brasileiro, no caso gaúcho, sejam abençoados. Então sim, nós oramos
clamando pela bênção, clamando pela paz do Senhor sobre nossa cidade, nosso estado, nossa nação, porque tendo paz sobre a cidade, tendo paz sobre o estado, tendo paz sobre a nossa nação, nós temos paz. Então, esse é o objetivo nosso. Nós continuamos orando. Então foi um tempo muito precioso de estarmos em comunhão. Rolou aquele churrasco, né? Sempre tem um grupo que fica conosco ali. Alguns por N motivos, né? Não puderam estar. Alguns estavam passeando, inclusive. Mas foi um tempo muito precioso de estarmos em família. E claro, 9 horas seguido de almoço. E também tivemos o culto das 19. Quem não pôde vir às 9, vem às 19 horas. E assim nós seguimos todo domingo, 9 horas e 19 horas. Deixa eu só fazer uma referência aqui a uma frase, o finalzinho da oração do gaúcho, uma das orações que a gente eleva ao Senhor no culto gaúcho. Finalzinho dela diz assim: mas para fim de conversa vou te dizer, meu Deus, mas somente para ti, que a tua vontade leve a minha de cabresto para todo sempre até a querência do céu. Isso nos lembra um dos temas que a gente trouxe aqui nessa série de pregações. Foi o primeiro tema, a rendição. É nós nos rendermos, abrirmos mão da nossa vontade. É negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Sim, nós oramos para que a vontade do Senhor tome conta do nosso ser, leve a nossa literalmente de cabresto, para que nós sigamos os passos do nosso Senhor e Salvador, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, ela nos faz bem. Então, que nós busquemos render-se plenamente ao Senhor Deus, porque nele nós temos vida e vida em plenitude. Por isso que nós oramos também pelos governantes, né? Para que também se rendam e sejam instrumentos de Deus sobre nossa nação, nosso estado, nossa cidade. Amém? Pessoal que foi se chegando, Dona Celina, Jesus abençoe esse lar, toda a família aí, seu Pandolfo, também Luiz Felipe, Maria Luísa, família, Jesus abençoe este lar. Queridos, então, todo domingo tem culto, 9 horas e 19 horas. E nós já estamos nos preparando para um momento muito especial como igreja. Nós somos uma igreja de governo episcopal, ou seja, governada, cuidada por bispos, né? E no dia 22 e 23 de novembro nós vamos estar recebendo aqui em São Gabriel nosso bispo diocesano Márcio Simões e também sua esposa, reverenda Giana. Então será um tempo muito precioso de tê-lo aqui conosco, de sermos ministrados por ele, né? Um final de semana especial na presença do Senhor. Sábado nós teremos um encontro de comunhão, de confraternização, e domingo outro encontro especial, culto com Santa Ceia e, claro, almoço comunitário para nós termos aquele tempo de comunhão e confraternização. Certo, queridos? Então, coloque na sua agenda, 22 e 23 de novembro. Não viaje, não marque outro compromisso, porque nós temos compromisso com o Senhor. Não é nem com o bispo, né? Nem com esse reverendo. É com o Senhor, para termos um tempo precioso, porque com certeza Deus tem muito a derramar sobre nossas vidas. Vamos para a nossa partilha, a partilha da palavra. Discípulo extraordinário. Nosso propósito como igreja é fazer discípulos. Disse Jesus: ide, fazei discípulos. Essa é a nossa missão. Porque Jesus assim o fez, né? Então, aqueles 3 anos de ministério, ele curou, ele libertou pessoas de espíritos malignos, curou de toda sorte de doenças, alimentou aqueles que estavam famintos, mas algo que ele se dedicou, assim de forma especial, foi fazer
discípulos. Formar aquele grupo de discípulos, literalmente transformando pessoas comuns em discípulos extraordinários. Essa é minha, essa é a sua missão, formar discípulos saudáveis. Jesus sabia que seu ministério teria fim. Ele iria ao Pai. Mas aqueles seriam continuadores. E assim, de geração em geração, de discípulo que foi fazendo discípulo, que o Evangelho chegou a mim e a você. Agora é nossa responsabilidade fazer discípulos. Começa em nossa casa, com os nossos filhos. Minha mãe foi minha discipuladora, a primeira, que me ensinou a orar, me ensinou a confiar em Deus. Isso é fazer discípulos. É falar de Jesus e não é ser um teólogo. É testemunhar. É falar da sua própria experiência, como minha mãe fez comigo. Ela compartilhou da sua fé em Deus, daquilo que ela conhecia com toda a sua limitação. Ela passou para mim a importância de nós, seres humanos, recorrermos, buscarmos ao Senhor pela oração. Orar antes de dormir. Foi princípios que eu aprendi com ela. Confiar em Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer com os nossos pequenos. É na nossa casa. Partilhar. E claro, além da nossa casa, por que não? Um amigo nosso, uma amiga nossa, queridos nossos, né? Porque se nós fomos abençoados em conhecer a Cristo e ser abençoados por Ele, por que não compartilhar? Por que não levar adiante, né? E dentro dessa série de pregações nós já falamos sobre a importância de se render, rendição. O discípulo extraordinário, ele vive um relacionamento de comunhão íntima com o Pai e, é claro, rendido, né? Uma vida de rendição é negar ao mundo, dizer não ao mundo, dizer não às minhas próprias vontades e se render à vontade de nosso Deus e Pai, porque ela é boa, santa e agradável. E claro, como a gente falou na semana passada, na semana anterior, né? Esse mesmo discípulo, ele rompe seu relacionamento com o mundo e vive em santidade, porque Deus assim nos desafiou, né? Sede santos como eu sou santo. Então, conforme a gente vai caminhando, por isso bem lembrado aí, Papai do Céu usou Dona Diva como instrumento, né? Para nos trazer esse pequeno texto de Hebreus, capítulo 5, dos versículos 11 a 14, onde o autor ele dá aquele puxão de orelha para que os seus ouvintes deixem de ser imaturos espiritualmente e cresçam. Porque conforme a gente vai caminhando, é preciso avaliar quanto tempo você já entregou sua vida a Jesus. Quanto tempo você está fazendo parte de uma igreja. Quanto tempo você está acompanhando as pregações, aqui as ministrações, através da Santa Semente Online. Você que é de longe. O que isso tem provocado de mudança na sua vida, na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir? O seu viver está sendo impactado pela palavra de Deus, no sentido de que nós vamos sendo transformados à semelhança, nos tornando mais semelhantes ao próprio Cristo? Se não há mudança alguma, nós precisamos revisar a nossa vida, nossas atitudes, nosso pensar, nosso falar. É preciso revisar, porque todo discípulo extraordinário, saudável, ele busca crescimento, ele busca melhorar. Deixar para trás atitudes, pensamentos, coisas de um tempo de maturidade, de fraqueza espiritual, para crescer, avançando, se tornando mais semelhante que seu mestre. Amém? Então revise aí. E para a gente avançar, o discípulo extraordinário conhece a si mesmo. Você conhece a ti mesmo? Você, quem é? Quem é você? Você pode responder essa pergunta? Antes disso, Mari, Fábio, boa noite. Pietro, Jesus abençoe este lar. Você conhece a você mesmo? Quem é você? A quem você pertence?
que fazer da sua vida? O que você tem feito da sua vida? A primeira orientação da palavra de Deus está lá em Gênesis, o princípio. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, temos lá. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ainda o capítulo 2 vai acrescentar, o fato de que foi repassada ao homem a missão de dar nome aos animais. Isso quer dizer que ele tinha domínio sobre toda a criação. Era alguém para além de de uma mera criatura. Segue o texto aqui, 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então aqui nós temos a questão de quem somos? Somos obras das mãos do Criador. Criados à sua imagem e semelhança, portanto, tem também a dinâmica da pertença. A quem nós pertencemos? Pertencemos ao Senhor. Então, dois princípios básicos aí, a nossa identidade. Quem somos? Obras das mãos do Criador. Não acidentes do acaso, mas obras do Criador. E se Ele nos fez com um propósito. E aí o propósito está na lógica que ele segue, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Aquela questão de ter o domínio, poderíamos dizer, compreender isso como que Deus nos colocou como mordomos, administradores, gerentes, da terra. Então nós temos um propósito nos confiado por Deus. Mas quando isso bagunçou, até aqui está muito bem organizado. Está muito clara a identidade, a ideia de pertença, o senso de pertença, o senso de propósito está muito claro ali. Agora, a coisa começa a bagunçar no capítulo 3, quando Adão e Eva estão ali e se chega a serpente e começa a questionar, começa a levantar dúvidas. E a questão foi central. Veja o que disse a serpente. Porque Deus sabe que no dia que... Aliás, é bom nós começar antes, Capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus lhe disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Literalmente chamando Deus de mentiroso. E aí vem a provocação central, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, vocês serão como deuses. Vem dali aquele desejo do ser humano ser como Deus, estar acima de tudo, de todos. É o governante de uma nação que assume um papel de responsabilidade, de governo, de cuidado. E aí de repente ele se sente como um Deus. Fala mal de um, fala mal do outro, provoca um, provoca outro. Dane-se seu país, dane-se. Hoje ainda conseguiram algo muito precioso, Que é alterar pesquisas. Como dizer que no Brasil não tem pessoas passando fome. Que coisa absurda, É muito prático, é muito fácil de saber que isso é uma mentira. Está ali aos nossos olhos. Então, aquela pessoa que recebe a responsabilidade
de governo, de cuidado. Ele quer ser como Deus. É a pessoa que assume como pastor, né, de uma igreja e se deixa levar por tantas coisas, pela ganância, por tantas outras coisas, em vez de ouvir seu povo, acaba pisando nos outros, maltratando os outros, sim. 2 exemplos só, né? De governo, política e também no meio religioso, para não dizer que eu estou falando somente de um meio do qual eu não faço parte. Mas, na verdade, onde há ser humano, há algum resquício ainda disso daqui, do desejo de ser como Deus, de passar por cima de todos os valores, princípios e pisar no outro. E a partir daqui, dessa isca que Satanás jogou, por isso que a mulher prontamente olha agora para aquela árvore, esquecendo-se completamente do que Deus disse, e vê naquela árvore, no fruto daquela árvore, que lhe era boa e agradável aos seus olhos. Boa, agradável e desejável. E aí se vai tudo. Se vai o senso de identidade, porque se Deus mentiu, então afinal de contas, quem sou eu? Se Deus mentiu quanto àquela fruta, quer dizer que Ele está impedindo que eu seja o que eu fui feito para ser. Eu fui feito para ser como Deus. Essa se vai a identidade. Senso de identidade. Depois o senso de pertencimento, porque imediatamente eles são expulsos daquele lugar onde havia comunhão íntima com Deus. Então eles não pertencem mais àquele lugar. Por isso que eles se escondem. Gera-se insegurança. Eles se escondem quando percebem que Deus está se aproximando. É como se você percebesse que você não é mais parte daquele ambiente, porque até então nada disso acontecia. Até então eles esperavam tranquilamente Deus se aproximar, conversar com eles. Não havia nada que gerasse neles insegurança, temor, mas agora há. Porque eles perderam o senso de pertença, é como se eles fossem estranhos naquele ambiente. E lá se vai também o senso de propósito. Por isso que até hoje muitos se questionam, afinal de contas, para que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? E aí se perdem achando que não são nada, que não servem para nada e assim por diante. Então veja, Deus nos criou com uma identidade, com um propósito muito claro, mas o pecado deturpou isso, estragou essa nossa imagem. Agora em Cristo Jesus, isso que o pecado destruiu vai sendo restaurado. Eu usei até no domingo de noite, né? A imagem do espelho embaçado, né? Quando a gente, por exemplo, se você tem espelho no seu banheiro, principalmente agora no período mais frio, né? Depois de você tomar banho, você vai ver que você não vai conseguir se enxergar no espelho porque ele está embaçado. Então aquela imagem sua, linda, perfeita, né? Foi embaçada, você enxerga somente um vulto. Assim o pecado faz conosco. Aquela imagem linda, porque tudo que Deus criou era bom. Aliás, muito bom, diz o texto, depois de ter criado o homem, o ser humano, né? O texto diz que quando Deus olhou, ele viu que era muito bom. Então sim, você é lindo, amém, glória a Deus por isso, né? Agora, o pecado vai deturpando essa beleza, a tua identidade, o senso de pertença, um senso de propósito, e você se sente um João Ninguém, sem nome, sem sobrenome, né? E é para isso que Cristo veio, para restaurar aquilo que o pecado destruiu, aquilo que o pecado sujou, embaçou. Em Cristo, aquele que a Ele confessar os seus pecados, arrependido, confessar os seus pecados, recebe perdão. E aquele que o acolhe como Senhor e Salvador, recebe a identidade de filho. Então, a pertença é restaurada, a identidade é restaurada. No momento que eu tenho um pai, eu tenho um nome e um sobrenome. Agora eu sei a quem pertenço, eu pertenço à família de Deus.
Não sou mais um João ninguém que não pertence a nada. Eu não preciso mais de fugas. Eu estou em Cristo. Eu sou filho de Deus, faço parte da família de Deus e, consequentemente, eu tenho um propósito. Como eu comecei aqui, o propósito central da igreja é fazer discípulos. Essa é a sua missão. Com aquilo que a gente já sabe, testemunhar sobre a vida do outro. Adorando a Cristo Jesus, testemunhando sobre a vida dos outros, para que os outros também conheçam a Cristo e entreguem sua vida a Ele. Então, dito isso, deixa a gente enfatizar aqui de forma especial 3 coisas centrais que todo discípulo precisa ter, no sentido de que tem uma visão equilibrada de si mesmo. Não distorcida, não para mais nem para menos, mas uma visão equilibrada de si mesmo. Em primeiro lugar, desenvolva um olhar honesto sobre quem você é. Bom, como já disse na introdução, muitas pessoas, ainda guiadas por aquela inspiração da serpente que veio sobre Adão e Eva, dizendo que eles podiam ser como deuses, se acham muito mais do que deveriam de ser, né? Se acham senhores de si mesmos, né? Isso em qualquer área de trabalho, né? A gente tinha falado de política, a gente tinha falado dos ministérios, né? Dentro da igreja, mas isso em qualquer área. É o homem dentro da casa que se acha mais do que ele deveria de ser, é a mulher, a esposa que se acha mais do que deveria de ser, enfim, em todas as áreas. É o filho, né? Que passa por cima da autoridade do pai, da mãe, né? Se achando mais do que deveria de ser, mas por outro lado também tem a questão dessa imagem distorcida que faz com que a gente sofra com a inferioridade. Eu não sou ninguém, eu não presto para nada. É você olhar para a dinâmica da igreja, né? Ah, temos ali os meninos que tocam, um toca violão, canta muito bem, outro toca violão, toca gaita. Aí eu aqui, o Antônio, olha, poxa, eu não toco violão, mal canto, não toco gaita, muito menos violão, então não sirvo para nada. Isso é senso de inferioridade. Então, tanto você se achar mais do que você deveria, é um problema, como se achar menos do que deveria, também é um problema. Então, a palavra de Deus é muito clara. Romanos 12, verso 3. Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve de ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não deuses e nem um nada, mas como Deus, da forma com que Deus nos criou, com a graça que Ele nos concede. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, por Cristo e em Cristo somos mais que vencedores. Aqui quando diz o conceito equilibrado, é uma mente sã, né? É uma pessoa saudável, que ela não se acha nem mais, nem menos. Ela não é dominada nem pela soberba, nem pelo orgulho, e muito menos por aquela ideia de inferioridade, mas ele está resolvido, ele está em Deus. Por isso que Romanos 12 ele começa desafiando, quer dizer, falando da importância de termos uma mente transformada, uma mente sã, curada de todos os possíveis desvios ou problemas, seja para se achar ou para mais ou para menos, né? Então, Romanos 12 nos propõe essa mente transformada segundo o coração de Deus. Então, que tenhamos de nós um conceito equilibrado. Da onde vem o princípio desse conceito equilibrado? De Deus, daquele que nos criou, daquele que nos restaurou em Cristo Jesus, nos deu a identidade de filhos, família, parte da família de Deus, e nos dá um propósito muito claro. E esse propósito a gente fica
sabendo qual é, de forma muito clara, quando a gente está inserido dentro da família. Eu até falei acho que tanto no sermão da manhã como da noite, como foi minha caminhada, né? Eu me envolvi com a igreja, no contexto da família de fé. Ali eu comecei a participar dos diferentes ministérios, onde precisava de ajuda eu me somava, até ficar claro para mim o que Deus esperava de mim, de que forma eu podia servir na família de Deus. Então, mas eu não sirvo para nada. Não, claro que você serve para alguma coisa, só que se você ficar olhando, eu não sei tocar violão, eu não sei pregar, eu não sei varrer o chão, sabe? Aí não vai dar nada, né? Meta a cara, comece a fazer, comece a se envolver. Agora mesmo, domingo, nós apanhamos um pouco, porque no sábado era feriado, os mercados estavam abertos. Aí lá se foi Thalissa em busca de suprimentos, né, para o almoço, porque faltava uma coisa, faltava outra, e lá se foi ela atrás de mercado. Só que o assado já estava saindo, precisava fazer o arroz. Quem é que faz o arroz? Daqui dali, uma irmã disse, eu acho que eu vou fazer, eu consigo fazer o fogo. Dona Aida foi lá cuidar do fogão, com fogão a lenha, né? Aí Dona Elei se levantou para preparar o arroz. Aí Dona Carmelita já foi preparar a salada. Enfim, de repente, aquele envolvimento, você começa, eu posso ajudar, eu posso fazer parte. É claro que você pode. Então, só que você precisa se envolver. Então, tenha essa visão equilibrada, um conceito equilibrado de si mesmo, conforme um olhar honesto, olhar sobre si mesmo, conforme o Senhor quer que a gente tenha. Quanto mais próximo, mais comunhão íntima com o Pai nós tivermos, envolvidos dentro do contexto da igreja, vai ficando mais claro o que Ele espera de cada um de nós. Em segundo lugar, cumpra seu papel na família de Deus. Cumpra seu papel. Veja, no momento que eu vou me envolvendo nesta família, nesse corpo de Cristo, duas metáforas bíblicas para falar a respeito ou definir a igreja, né? Corpo de Cristo e família espiritual. No momento que Cristo nos resgata, Ele nos devolve a identidade de filhos, aquela imagem que o pecado destruiu, aquela imagem que o pecado ele embaçou, né? Sujou, e a gente não conseguia mais se enxergar como obra das mãos de Deus. Agora então Ele nos resgata, Ele nos dá a identidade de filhos. Por consequência, nós recebemos e se tornamos parte da família de Deus. Mas qual é o meu papel nessa família? Vá se envolvendo. Pela oração, pela presença. No momento que Adão e Eva, eles percebem que estavam nus, eles se escondem, eles se isolam, eles fogem da presença de Deus. O isolamento, ele gera essa distorção da nossa imagem de quem nós somos. No momento que a gente é parte, se envolve, a gente fica claramente sabendo quem nós somos e o que Deus espera de nós. Outra imagem, né? Um sentimento de inadequação dos filhos, daquele pai amoroso da parábola do filho pródigo, né? Os dois eram da família, mas agiram como se não fossem, um pedindo, declarando a morte do pai ao pedir herança, e o outro depois porque ele se sentia traído, porque o pai nunca lhe deu autorização de fazer uma festa com seus amigos. Mas peraí, você é parte da família, você é literalmente como se fosse dono de todas as coisas, você não se sentia como que no direito de fazer uma festa, você precisaria de autorização do pai. É como se eles, nenhum nem outro, fossem parte da família. Então, não fomos criados para vivermos sozinhos, isolados, como se fôssemos ilhas. O ser humano não suporta viver sem conexão. Nós fomos criados para viver
em família. E conforme a gente vai se livrando do isolamento, fazendo parte de uma família de fé, vencendo nossas limitações, porque ali a gente vai encontrar, vai se deparar com as limitações do outro. Um temperamento diferente, um jeito de falar, um jeito de ser diferente, assim como nós também temos as nossas limitações, isso vai nos enriquecendo. Veja que diz Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes funções, diferentes jeitos de pensar, uns mais ativos, outros mais calmos, mas somos chamados a viver em comunidade e abençoar um ao outro, edificar um ao outro. Então busque em Deus clareza no que Ele espera de você. Faça parte de uma família de fé, senso de pertença. Você não foi feito para viver sozinho, isolado. Isso nos faz mal. Eu já vivi experiências que, ao estar sozinho, facilmente eu estava à beira de entrar numa depressão. E o fato de uma comunidade me acolher me fez toda a diferença. Então, faça parte de uma comunidade. E aqui está o detalhe, eu já era membro da igreja. O detalhe que é aquela coisa de ir lá de vez em quando, aquela coisa de ter um compromisso quinzenal, mensal de ir para o culto. Não, você tem que ter esse compromisso de viver família. Não é um negócio que a gente vai lá porque a gente está precisando de uma oração, a gente está precisando de um socorro, não. Mas é fazer parte da família de Deus, se envolver. Então, terceiro lugar, para a gente concluir, para desenvolver uma visão equilibrada de si mesmo, descubra e exerça seus dons espirituais. Dons são bênçãos, presentes que Deus nos deu. Não para nos acharmos melhor que o outro. Ah, porque eu sou o pregador, então eu sou o cara. Não, eu sou um servo. Eu vim para servir e edificar o corpo. Romanos 12, versos 6 a 8 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, conforme Deus foi capacitando, liberando sobre cada um de nós. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. De ensinar, ensine. Se de dar ânimo, assim o faça. Se de contribuir, que contribua generosamente. Se de exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria, com dedicação, com zelo, com alegria, como para o próprio Deus. Não para se achar melhor que o outro, não para pisar no outro, ou se achar inferior porque o meu dom não é igual ao do fulaninho, não. É para, como na dinâmica do corpo, eu preciso do outro, o outro precisa de mim. E assim nos edificamos mutuamente. Então, queridos, aqueles que estão em Jesus Cristo podem livremente dizer: eu sou um filho amado do Pai. Identidade é essa. Eu sou um filho, uma filha amada do Pai. Eu pertenço a uma família espiritual. Pertencimento. A família em Cristo Jesus. Eu tenho um propósito de vida. O Senhor espera algo de mim. Ele me capacitou com dons, com talentos, para que eu sirva, para que eu testemunhe, para que eu seja um ganhador de almas. Não importa qual é o seu ministério dentro do contexto da igreja, você foi chamado para ser um ganhador de almas. Quanto mais próximo do Senhor você estiver, mais clareza do que Ele espera de você, você terá. Lembre-se, Deus te criou de uma maneira única. Você é eternamente valioso para Ele. Deus o colocou em sua família de fé. Você é incondicionalmente aceito, acolhido por Deus.
Deus lhe deu um dom. Sim, Deus te capacitou com dons para você cumprir a sua missão. Se você ainda não sabe, não está exercendo, é porque você não está próximo o suficiente de Deus para entender o que Ele espera de você. Você é singularmente significativo. Você tem valor, sim. Então, não se ache mais do que você é, nem menos, mas segundo a proporção que Deus criou você. Amém? Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E Ele nos deu identidade de filhos. Ele nos fez parte da família em Deus. Ele nos deu um propósito. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo de oração, partilha, esse tempo que podemos nos aproximar de Ti. Aqui chegamos reconhecendo que não somos nada, não temos merecimento algum de poder, autoridade alguma de poder nos achegar a Ti, pois somos pecadores, então não merecemos. Nos achegamos unicamente confiantes na Tua misericórdia, Pai. Somente pela Tua graça, somente pelo Teu amor, somente pela Tua misericórdia, que nos perdoa e nos permite se achegar a Ti com nossas orações, nossos agradecimentos, nossos pedidos. Obrigado, Senhor, por nos permitir se achegar a Ti, permitir acessar a Tua palavra, quanto muita gente não tem acesso à Tua palavra. Obrigado, porque Tu nos abençoas com a graça de podermos ler e meditar na Tua palavra, por vivermos num país livre, onde podemos ainda ler a Bíblia, partilhar num espaço como este e juntos orar como igreja, orar em nossas casas, enfim, orar em qualquer lugar porque não somos perseguidos por isso. Glórias a Ti por isso. Nós Te louvamos e nos prostramos diante de Ti. Tenha misericórdia de nós. Ouça as nossas orações. Nós reconhecemos que somos pequeninos, frágeis, precisamos mais de Ti, mais da Tua instrução. Por isso, Paizinho, ajuda-nos a nos arrepender de forma correta. Sim, muitas vezes não conseguimos sequer nos arrepender. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrepender dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, quando não sabemos como orar. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos pequeninos, frágeis. Ajuda-nos, ó Pai, a superarmos nossas limitações, para que consigamos dizer não às tentações, não ao pecado. Ajuda-nos, ó Deus, porque sozinhos não temos conseguido. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Abençoe a cada família que se conecta conosco. Abençoa-nos a nós como igreja, Teu povo, Tua família. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos nas Tuas mãos unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Domingo, 9 horas e 19 horas. Espero você para que juntos possamos ter um tempo de comunhão. Você está recebendo os devocionais no seu WhatsApp? Se não, entre em contato conosco e você vai estar recebendo todo dia, antes das 7 horas, o seu devocional. E claro, quarta-feira que vem, através desse mesmo espaço, nossa live de oração. E claro, nós vamos estar trazendo mais um tema sobre o discípulo extraordinário, certo? Que a paz e a bênção do nosso Deus, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre tua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.